Boa madrugada, cidadãs e cidadãos, boa madrugada, alminha. Raniel Coveiro tem um relato assustador e interessante sobre os papafigos, ou ghouls. Prepare-se. Fica comigo nessa madrugada porque aqui o horror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos a Sete Além. Esse vídeo só é possível graças aos membros e apoiadores que me ajudam pelo Apoia-se e pela área de membros do YouTube. A você que é apoiador e me ajuda a espalhar a palavra Sete Além e o Detetive Astral, meu muito obrigado. Torne-se você também um apoiador. Entra lá no apoia.c/7além. As recompensas são incríveis. Tem um relato aí no bolso? Me manda no luciano@setealém.com.br. Dá uma olhada com cuidado na descrição desse vídeo, tem todos os links que a sua vovó vai precisar. Também quero agradecer aos administradores a Ângela Martosati, a Ana Rassi, a Luísa Esperança, a Paula Lopes, a Celi e o Tiago Gomes. Outra maneira de ajudar é deixando o like ou curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo aqui. Vamos aos relatos de hoje. Luciano, muitas pessoas já ouviram falar da lenda do Papa-Figo, principalmente quem é da Paraíba, Bahia ou Pernambuco. Ninguém sabe de verdade onde essa lenda começou. Um professor do centro comunitário me contou que no início do século XX, quem tinha lepra ou mal de Chagas era confundido com esse assustador e lendário ser do Brasil. Não sei. Já ouvi falar que o Papa-Figo é conhecido fora do Brasil como ghoul, ou carniçal. Os árabes falaram a primeira vez sobre essas criaturas naquele livro As Mil e Uma Noites, sabe? Outros escritores e várias culturas já contaram a história de maneira diferente desses seres. Bom, eu não sou estudioso, sou só um velho coveiro que um dia encontrou e conversou com o Papa-Figo. E eu vou contar para vocês. Sempre que eu ouvi esse termo nos diversos cemitérios em que eu trabalhei, o que era dito era que o Papa-Figo nada mais era que um velho que andava pelos cemitérios na madrugada, quebrava os túmulos e comia os fígados dos cadáveres. Sempre um ou outro dizia ter visto algo ou ouvido falar. Eu mesmo só fui ter a experiência quando trabalhei no cemitério da Vila Formosa, em São Paulo, o maior cemitério da América Latina e um dos maiores do mundo. Fiz parte de um grupo que estava com a missão de abrir novas covas em um descampado. Nosso papel era o de limpar o terreno completamente. Primeiro, nós delimitávamos o lote a ser trabalhado, depois passávamos dias carpindo, derrubando pequenas árvores, averiguando o solo e tirando pedras. Por fim, uma escavadeira revirava a terra e afofava, para o trabalho final de abrir covas. Era cansativo, mas não tinha tanta cobrança. Nosso grupo era bem unido e dávamos muitas risadas. Ninguém ligava tanto para a nossa meta de entrega de trabalho ou como cumpriríamos a nossa atividade. Apenas esperavam o resultado. Nessa época, o cemitério era bem diferente de hoje. Não era um complexo funerário como é hoje em dia. Era enorme e um pouco mais desorganizado. Naqueles dias, minha rotina era ir para o cemitério, trabalhar, voltar para o apartamento minúsculo que eu tinha em um conjunto habitacional popular e dormir. Havia um rapaz que eu encontrava sempre, um homem todo descuidado. Morava na rua, tinha aparência realmente péssima e o odor acompanhava a aparência. Sempre que eu o via, eu lhe dava o meu almoço ou parte dele. Geralmente eu dava sanduíches de mortadela ou presunto, mas sempre que podia, eu dava outro tipo de comida também. Não sei onde ele morava, mas sempre o via por lá com seu cachorrinho vira-lata. Uma tarde, tínhamos dividido um lote para arrumar e começamos o serviço puxado. Perto da hora do almoço, o pessoal todo saiu para comer e eu fiquei. Eu não estava muito bom do estômago e o meu vale estava acabando. Como não tinha visto o rapaz pedinte naquele dia, o meu almoço estava completo comigo e eu poderia comer o que eu tinha trazido de casa. Eu fui para a administração, me limpei e comi. Voltei para o lote para tirar um sono de 40, 30 minutos. Lá era bem afastado da área movimentada do cemitério
e ninguém iria me incomodar até o início do expediente, no início da tarde. Quando cheguei no lote, eu vi que um carrinho de mão estava quase afundando na terra, Luciano. Estava longe, mas eu tive certeza. Eu pensei, depois eu resolvo isso. O problema foi que segundos depois eu vi de longe o carrinho afundando mais e mais na terra. Nem deu tempo de eu pensar e o carrinho afundou inteiro. Segundos depois, o carrinho subiu e eu vi mãos humanas posicionando o carrinho na superfície, arrumando. Isso mesmo, tinha um homem embaixo da terra. Eu levantei rapidinho e corri até lá. Ao me aproximar, eu vi direito. Era um buraco grande, uma espécie de bolsão enorme embaixo da terra. Provavelmente uma pequena caverna, de terra. Era arriscado ficar lá embaixo, porque tudo podia desabar de uma hora para outra. Eu dei a volta para avisar a pessoa que tinha trazido o carrinho, porém não vi ninguém. Na hora eu não fiquei sabendo quem havia devolvido o meu carrinho de mão. O buraco estava lá, era fundo, largo e seguia paralelo ao solo, mas não dava para ver direito lá dentro. Quando eu ia investigar melhor, o pessoal voltou do almoço. Voltaram rápido porque uns iam cochilar, outros iam jogar baralho, até a hora do trabalho recomeçar. Trouxeram uma cachaçinha para eu dar uma bicada e eu nem lembrei mais de ter visto o carrinho de mão afundando e a mão recolocando de volta no solo. Quando íamos recomeçar o trabalho de tarde, um dos chefes apareceu para dividir a nossa equipe. Ele disse que precisava de alguns de nós para ajudar nas covas novas. Ele falou que estavam acontecendo alguns problemas e ele ia levar um pessoal com ele para resolver esses problemas. Olha, ainda bem que eu não fui chamado, porque aquele era um cara realmente pedante, chato, arrogante. Com menos pessoas, nós redividimos as tarefas do lote e a área onde eu tinha visto o buraco ficaria para ser capinada depois. No fim de tarde, alguns de nossos colegas voltaram e comentaram que agora eles iam ter que cuidar de uma nova tarefa, que era porque os caixões da área nova estavam sendo remexidos e pareciam estar afundando na terra. Por isso, as covas novas precisavam ser verificadas para que nenhum caixão afundasse demais na hora do enterro, ou pior, um coveiro sumisse no buraco. Eu comentei sobre o carrinho de mão, que eu vi afundando e depois vi sendo recolocado, mas sinceramente ninguém ligou. No fim do expediente, eu estava sozinho recolhendo as ferramentas e aproveitei para olhar dentro do buraco. Fiquei decepcionado quando eu vi muitos e muitos pães, restos e sinais de comida que eu trazia do almoço. Estava na cara que o pedinte, que eu ajudava todos os dias, estava jogando lá a comida que eu dava para ele, a comida que me fazia falta. Quando me afastei do local de longe, eu pude ver algo realmente estranho. O próprio pedinte saindo de dentro do buraco com seu cachorrinho vira-lata. Primeiro ele saiu, em seguida o cachorro. Eu deduzi que ele havia reposicionado o carrinho de mão na hora do almoço. Tinha sido ele, então, que tinha arrumado o carrinho. Ele estava lá embaixo, morando ou pelo menos passando um tempo. E era perigoso. Voltei correndo para falar com ele, para avisá-lo, mas ele nem me viu, se afastou muito mais rápido e eu não o alcancei. No dia seguinte, quando eu cheguei no trabalho, eu vi o rapaz novamente. Ele estava com seu cachorro perto de uma árvore, no lote vazio. Ainda era muito cedo. Ele me esperava. Eu me aproximei para falar com ele, mas ele falou primeiro. Ele sabia o meu nome. Me chamou de Raniel. Eu nunca tinha falado com ele tanto tempo. Ele tinha uma voz bonita e era bem articulado, apesar do hálito e da aparência.
Eu não sou bom em falar exatamente o que ele falou, por isso eu vou dizer mais ou menos como foi o diálogo. Se vira aí, Luciano, para entender e contar no seu canal, caso decida voltar a gravar vídeos. Ele falou assim: é Raniel, né? Eu concordei, então ele falou: Raniel, eu preciso de uma ajuda sua, cara. Eu tava brabão e eu respondi: ajuda? Eu tô te dando comida todos os dias e vi que você desperdiçou aí nesse buraco. E ele falou: eu não desperdicei não. O Raspinha, meu cachorro, comeu a maioria das coisas. As mortadelas ele adora. Eu não como mortadela, eu não como pão. O pão o Raspinha às vezes come, mas eu não como de jeito nenhum. Meu nome é Dema. Como eu sempre gostei de animal, minha raiva diminuiu. Se o cachorrinho estava se alimentando, então tudo bem. O tal Dema estava perdoado. Dema, então, pediu para eu me aproximar dele. Logicamente, eu não fiquei muito perto por causa do hálito. Então eu falei: cara, você e o cachorro estão se escondendo dentro desse buraco? Aquilo ali pode desabar a qualquer minuto, cara. E o Dema respondeu: Raniel, eu vou precisar da sua ajuda mesmo, de verdade. Você é uma pessoa boa e eu só posso contar com você aqui. Você é o único que eu conheço. Faz tempo que eu te observo e sei que você é legal. Eu apreciei ele. Tá, fala logo o que você precisa, porque já já os meus colegas vão chegar para começarmos a trabalhar aqui. E o Dema falou: eu preciso de duas coisas. A primeira é que você nunca conte para ninguém que me viu saindo do buraco. E a segunda é que me mostre, aqui no cemitério, qual área de túmulos é menos preservada ou menos importante. Eu estranhei esse segundo pedido. Menos importante? Ele explicou: sim, qual área daqui do cemitério, se acontecesse alguma coisa, ninguém ia ligar. Eu não entendi direito e ele detalhou ainda mais. Ele falou: Raniel, eu preciso saber agora qual pedaço desse cemitério gigantesco ficam os mortos que as pessoas não ligam tanto, ou não visitam, ou não conseguiriam saber se algo acontecesse com os cadáveres. Aquilo que ele falou me pareceu estranho demais, e eu quis confirmar para minha desconfiança. Dema, você é o culpado por estarem acontecendo coisas ali nos caixões da área de cima? Dema falou: sim, eu mesmo. Você pode me ajudar, Raniel, por favor? Mesmo estranhando, eu concordei e, rapidinho, caminhei com Dema até um pedaço do cemitério que não era tão antigo, mas que era longe das vistas de todos. E eu expliquei: o cemitério inteiro é visitado todo o tempo, mas esse blocão aqui todo fica mais afastado e os visitantes não notariam nada, muito menos a administração. Mesmo assim, Dema, eu não estou entendendo o que você quer. E o Dema me respondeu: melhor assim, é bom que você não entenda mesmo. E sobre você não falar para ninguém aqui do cemitério sobre me ver sair do buraco, você me dá a sua palavra? Eu perguntei por quanto tempo devo guardar esse segredo. Ele falou: eu espero que por alguns anos apenas. Eu não dei a minha palavra, apenas disse que não contaria para ninguém lá do cemitério, e não contei mesmo. Esse relato é a primeira vez que eu falo disso há muitos anos. Bom, agora vem a pior parte, a que mexe com o meu psicológico até hoje. 2 dias depois dessa minha conversa com o Dema, eu não o vi mais. Os problemas na área dos túmulos pararam e tudo parecia ter voltado ao normal. Até o buraco que tinha no lote que nós estávamos limpando tinha sumido e a turma que tinha sido destacada para cuidar da área lá de cima havia voltado para trabalhar conosco. Fui almoçar com o pessoal e, como era sexta-feira, exagerei um pouco na cachaça. Voltei para o segundo turno alegre e feliz e ousado demais. Esperei o pessoal ir se refrescar umas 3 da tarde.
Então eu peguei uma pá e cavei fundo, onde antes tinha aquele buraco. Depois de uns 2 minutos cavando, eu reencontrei a tal caverna. A caverna com os pedaços de pão. A caverna onde Dema e o cachorrinho dele estavam. Escorreguei meu corpo para dentro e entrei. Antes, claro, eu peguei uma lanterna grandona na caixa de ferramentas e fui olhar a toca do Dema. Não era uma toca, Luciano. Era um sistema inteiro de túneis que iam descendo e se espalhando por baixo de todo o cemitério. Um labirinto que eu, bêbado, fui seguindo no escuro, sem pensar que depois eu ia precisar voltar. A certa altura, as paredes e o teto do túnel estavam sólidos como pedra. O ar fedia a carne podre e o calor era intenso. Eu ouvi um barulho de movimento na minha frente. Fiquei com medo e decidi voltar, mas quando eu me virei, tinha uma pessoa atrás de mim. Imagina o susto. Apontei a lanterna e ela saiu correndo, mas deu para ver, pareceu ser uma mulher. Não era o Dema, claro. Voltei correndo, tentando lembrar o caminho de volta, mas não achei. Estava muito escuro e eu estava meio alto. A cada avanço eu passava por outras entradas e via vultos de pessoas me seguindo ou me olhando no escuro. Pensei que os próprios mortos tinham descido dos seus caixões para me pegarem. Então entrei em uma área maior, uma área que não era um corredor. Joguei a luz nas paredes para achar uma saída. Eu vi algo se mexendo no chão e vindo na minha direção. Apontei a lanterna e era o Raspinha, o cachorro do Dema. Ele veio todo feliz em minha direção. Eu o acariciei, em seguida eu ouvi um assovio do Dema, chamando o Raspinha de volta. Acompanhei com a lanterna e vi, encostado na parede, o Dema. Ele estava sentado no chão. Quando me viu, ele gritou: "Raniel, você só faz merda." Eu fui até ele e ele falou: "Cara, você vai se arrepender muito agora." Eu ia xingá-lo, mas eu me espantei demais. Dema estava segurando uma massa seca de carne na mão. Carne podre, fedia demais. Ele comia com gosto. Seus olhos estavam completamente pretos e seus dentes bem pontiagudos. Suas unhas pareciam garras de aves. Eram pretas e longas. Eu gritei e deixei cair a lanterna. Quando peguei novamente para sair correndo, a área toda em que eu estava, que era uma grande área circular, estava repleta de pessoas iguais ao Dema. Umas 20 ou 30. Homens, mulheres e crianças com aquela aparência horrível, olhos, garras e dentes, pessoas fétidas e com roupas rasgadas. Dema falou: "Raniel, é o seguinte, a gente só quer ser deixado em paz." Eu comecei a gritar: "Deixa eu ir embora, sai, seu diabo, deixa eu ir para casa." O Dema falou: "Senta aí e se acalma. Eu vou te explicar e te levar para cima. Você nunca vai conseguir sair sozinho. Ninguém nunca consegue. E o pessoal aqui não vai te fazer nada porque você já ajudou a gente." Eu obedeci, já pensando que ia morrer, e o Dema explicou: "Ninguém sabe o que aconteceu ou o que a gente é. A gente descende de outro tipo de gente, outro tipo de pessoa. Talvez pessoas doentes com alguma doença, não sei. Ou talvez os doentes sejam vocês. Estamos no mundo todo. No passado, aqui no Brasil, eles chamavam a gente de papa-figo, porque a gente comia o fígado das pessoas mortas. Às vezes a gente bebia o sangue se a pessoa tivesse morrido recentemente. Isso parece ser o único jeito de acalmar a nossa doença. Mas isso já faz muito tempo, na época dos meus bisavós. A nossa aparência assusta e às vezes nasce um como eu que consegue se disfarçar um pouco
para parecer vocês. Diziam que no passado a gente pegava crianças, mas é mentira, a gente sempre prefere os mortos. Nossos antepassados viviam em lugares desabitados, embaixo da terra. Sempre viveu. O povo das Arábias chamavam a gente de Al-Ghul. O mundo inteirinho tem lendas sobre a gente, sobre aqueles que viviam no deserto ou em ruínas, roubavam moedas, sangue e cadáveres. Não temos roupa e nem dinheiro. Quem nos veste? Os mortos. Não temos comida. Quem nos alimenta? Os mortos. Alguns de nós têm aparência canina, pele escamosa e várias deformidades. Muitos de nós conseguem viver no meio de vocês ou até fazer amizade com vocês. Já ouvimos falar de cidades interioranas do Brasil que separaram espaços inteiros para gente como nós, para nós vivermos. Isso mesmo, tem cidade que aceita a nossa existência. Porque sim, nós estamos vivos. Temos fome, sede e sono. Vivemos, procriamos e morremos. Agora que você sabe da gente, Raniel, nada vai mudar na sua vida. Você me indicou o melhor lugar para nós coletarmos os cadáveres. Podemos devorar recém-falecidos ou até cadáveres mais podres. Já estamos aqui faz tempo e não queremos arrumar problemas. Não conte para ninguém sobre nós, por favor. Não é uma ameaça, é um pedido, uma súplica. Depois disso, Dema terminou sua refeição e me levou para cima. No caminho de volta eu vi outros como ele, alguns bem assustadores, sempre usando roupas rasgadas e mortalhas de defuntos. Assim que me deixou na superfície, em um lugar vazio do cemitério, Dema falou: nós conseguimos ver e ouvir muitas coisas. Estamos por toda parte enraizados, podemos cruzar grandes distâncias embaixo da terra, mas nós não conseguiríamos andar por estradas para chegar naquelas cidades seguras que eu te falei. Hoje, nessa colônia onde eu estou, somos em 200. São muitos para alimentar e os mortos nos servem bem. Se um dia os mortos nos forem recusados, partiremos para os vivos. Adeus, Raniel. Tenha uma vida longa e saudável. Eu tive a cara de pau ainda de brincar. Quando eu morrer, vou pedir para não ser cremado, tá bom? Dema sorriu, entrou por um buraco e sumiu. As unhas longas dele talvez servissem para rasgar carne e também para cavar. Nunca mais eu vi o Dema ou outros papafigos naquele cemitério. Ou talvez eu tenha visto por aí pelo mundo, mas não reconheci. Sei que eu sempre tento deduzir qual seria essa cidade tão acolhedora para eles. Isso faz muito tempo e, com certeza, a população de ghouls ou papafigos por lá deve ter aumentado muito. Basta você ir ao cemitério e procurar por eles. Nos meus anos de coveiro, o fato de saber da existência dos papafigos me fez entender muita coisa bizarra que eu presenciei em exumações. Raramente eu penso em Dema ou na população de ghouls, mas quando lembro, nas noites geladas e assustadoras, debaixo das cobertas, me vem à mente a última frase que eu ouvi da sua boca, cheia de presas assustadoras. Se um dia os mortos nos forem recusados, partiremos para os vivos. É isso, Luciano. Um abraço, Raniel. E esse foi o relato do coveiro Raniel. Tava com saudades dele? Ele está com saudade de você. Você conhece algum relato sobre o Papa Figo? Conhece algo sobre o cemitério que possa me contar? Então fica comigo nessa madrugada, porque aqui o horror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici. Nos vemos em Sete Além.